Espírito Santo, meu melhor amigo a seguir. Lembra quando eu disse que Deus tem um plano de voo para cada um de nós? Assim como um avião que decola, por exemplo, de Ipatinga, ou de BH, ou de qualquer aeroporto, ele tem um plano de voo. O piloto sabe aonde ele tem que chegar, porque há um plano de voo para isso. Mas existem também planos de emergência, caso aconteça alguma coisa, aonde ele tem que ir, ao que ele tem que fazer. E assim somos nós com o Senhor. O Senhor, quando eu cheguei nessa terra, Ele estabeleceu um plano de voo para mim, um plano de voo para você. E o que Deus quer é que eu e você venhamos a cumprir este propósito dEle, e que a gente chegue ao final vitorioso, abençoado, e não derrotados, morrendo na praia. E o Senhor está nos chamando para uma guerra. E essa guerra não é fácil, porque o inimigo, ele é esperto. O inimigo não é bobo. O inimigo é milenar. O inimigo me conhece e conhece você. Ele sabe os pontos fracos que eu tenho, sabe os pontos fracos que você tem. Ele sabe onde é que você foca, você é forte, mas sabe também onde nós somos fracos. E ele não nos vai tentar no lado forte, mas vai procurar o lado fraco para poder nos derrotar, porque o propósito dele é fazer com que eu e você, fazer com que nós venhamos a perder o nosso plano de voo, a não conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite eu te chamo a não se acovardar, a não ficar com medo, a não se intimidar, a não ficar com coisinhas que vai tirar você daquilo que Deus preparou. Olá, família. Estamos aqui novamente no programa Espírito Santo, meu melhor amigo. Hoje com uma mensagem poderosa que o Senhor nos deu aqui no Centro Internacional de Avivamento. Tenho certeza que ao ouvir, ao participar, ao assistir essa mensagem, o Espírito Santo falará tremendamente ao seu coração e preparará você para essa grande batalha que nós estamos enfrentando, mas que já somos mais que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo te ilumine, te abençoe, hoje e sempre. Amém. Espírito Santo, meu melhor amigo. Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais e nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba.
E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. E amém, e amém, e amém. Amém! Digam graças a Deus. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, diga comigo: Espírito Santo, preciso te ouvir nessa noite, preciso ser pastoreado pelo Senhor nessa noite. Ensina-me, Senhor. Fala comigo, em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Se você não leu o livro de Deuteronômio, eu gostaria de convidar você para ler, estudar o livro. É muito profundo, muito bacana, tremendo o livro de Deuteronômio. Essa passagem se refere já aos finais dos dias de Moisés. Moisés sabia que ia morrer breve, porque já tinham se passado os 40 anos do deserto, e eles estavam agora prestes a entrar na terra de Canaã, e Moisés sabia que ele teria que passar o cajado para Josué. Ele não entraria na terra por causa de uma besteira que ele fez, porque o Senhor disse a ele: quando você chegar diante da rocha, você fale para a rocha para que ela possa jorrar água. Mas ele, por causa do povo, ele não fez. Ele feriu a rocha, ele bateu na rocha. E por essa tipo de incredulidade dele, por esse ato insano dele, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra no qual ele só viu, mas não entraria. Então ele estava sabendo que estava chegando o tempo final dele, e que Deus iria cumprir a promessa que ele fez a Israel. Em Gênesis capítulo 15, no verso 16, diz assim: depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Quando Deus fala com Abraão, dizendo assim: olha, na 4ª geração vocês voltarão para cá, porque a iniquidade deste povo que está aqui, ela aumentará tanto, que eu vou expulsá-los por causa da maldade do coração deles, e toda essa terra que eles cultivaram, que eles prepararam, eu darei a vocês, entregarei a vocês. Mas olha o que o Senhor disse em Deuteronômio 9:4. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu essa terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês, porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse dessa terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los, e também porque o Senhor nosso Deus, Ele quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando essa boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Então, Moisés já descartou o povo, porque eles assim: olha, o Senhor está nos dando a vitória porque nós somos bons. Não, o Senhor dará a vitória para vocês por causa de uma promessa que Ele fez, por causa da promessa.
Então, esse Deus de promessas é o Deus que cumpre as suas promessas. E nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos debaixo de promessas. Nós estamos vivendo com promessas de Deus, e Deus tem promessas para todos nós. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. E o que eu quero que você entenda é que Deus vai cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que Ele prometeu. Não porque nós sejamos bons e honestos, não que nós sejamos merecedores, mas por causa da graça, porque a graça é um favor imerecido, amém? Então me entenda uma coisa, Deus fará o que tiver que fazer na minha e na sua vida por causa da graça dEle. E agora Israel estava então prestes a tomar posse e entrar nessa terra. E o Senhor então chama a atenção deste povo e disse: quando vocês virem o tamanho do exército inimigo, e em Deuteronômio 9, 2, 3 diz assim: vocês já ouviram falar dos anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os anaquins. Mas fiquem certos de uma coisa: o Senhor nosso Deus vai hoje na nossa frente, vai hoje na frente de vocês, para dar a vocês a vitória, porque Ele é como um fogo consumidor, que vai adiante para dar a vitória para vocês, amém? Então, há 40 anos atrás, os pais desses que estavam aqui ouvindo Moisés, eles disseram: nós não podemos entrar nessa terra, porque é terra de gigantes, é terra de homens poderosos, e nós não vamos conseguir derrotá-los. Então o Senhor agora está dizendo para essa geração: os seus pais não acreditaram, os seus pais não confiaram, mas vocês agora entrarão nessa terra, e vocês entrarão com o Senhor na frente, como um fogo consumidor, como um fogo que vai queimando e destruindo seus inimigos. Por quê? Porque aquilo que eles dizem que não há como vencê-los, o Senhor vencerá por vocês, e vocês conquistarão isso, amém? Então, Israel começa já a entrar bem. A segunda coisa que o Senhor disse: o sacerdote dará a palavra. Israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os seus inimigos. Quando Israel se preparava para as batalhas, então quem chegava à frente do exército não era o rei, não era o comandante do exército, mas era o sacerdote. O sacerdote, ele era o representante de Deus, ele era aquele que falava pelo Senhor. Então nós vimos aqui que o sacerdote, ele diz 3 coisas para o povo de Israel: não se assustem. Quando vocês chegarem diante de um exército muito mais poderoso do que vocês, muito mais forte, com muito mais cavalos, muito mais carros, muito mais pessoas, não se assustem, não fiquem assustados com isso. Por quê? Porque não é vocês que ganharão a batalha, mas o Senhor da guerra ganhará a batalha por vocês. Então não precisa ficar assustados. Não fiquem apavorados com a situação, não fiquem apavorados com o que vocês estão vendo, não fiquem apavorados com a multidão que se levantou contra vocês. E por último ele disse: não fiquem com medo, não deixe que o espírito do medo tome conta de vocês, porque se o espírito do medo tomar conta de vocês, vocês ficarão desanimados. E se vocês ficarem desanimados, não terá como o Senhor dar a vitória para vocês, porque o espírito do medo, o espírito do desânimo levará vocês a uma derrota muito grande.
E aí, porque o Senhor nosso Deus, é Ele que lutará por vocês. E quando o sacerdote, então, ele terminava a parte dele, porque a parte do sacerdote era animar o povo, era colocar ânimo no povo, era colocar diante deles que eles podiam, que o Senhor daria a eles a vitória, que o Senhor os abençoaria. Então essa era a função do sacerdote, era fazer com que o povo acreditasse que o Senhor Deus estava com eles para dar a eles a vitória. Depois que o sacerdote dava a palavra de motivação, depois que ele motivava os homens, mostrando para eles que era o Senhor que daria a vitória, ele se retirava. E aí, chegava um oficial, certo? E este oficial, então, ele ia falar sobre a isenção daqueles que não precisariam ir à guerra. E ele disse: se houve aqui um homem que acabou de construir uma casa, a primeira isenção, você construiu uma casa, mas você ainda não usufruiu dela, você não mudou para ela, então não precisa ir para a guerra, você pode voltar, você pode ir para a sua casa, e depois que você tiver morado 1 ano nessa casa, aí na próxima guerra, você estará convocado aí. Então, todo homem que ainda não estava construindo uma casa, surgiu uma guerra, aí ele falou assim: e agora, como é que eu faço? Não, você não precisa ir para a guerra, você pode ir para a sua casa, usufruir dela, com a sua família, e depois, na próxima guerra, que não seriam poucas, você vai. Se houver aqui algum homem que plantou uma vinha, que plantou uvas, e se você ainda não colheu, não usufruiu dela, você não precisa ir para a guerra. E era uma coisa interessante que quando o cara plantava uma vinha, durante os 3 primeiros anos ele não podia usufruir dessas uvas. As 3 primeiras colheitas que davam, ele não podia usufruir delas. E a 4ª colheita ele também não podia usufruir dela, porque ela era para o Senhor. Ele só podia então usufruir da 5ª colheita em diante. E eles tinham que observar isso. Então o cara plantou, às vezes 4 anos veio a guerra, na hora dele usufruir, ele tem que ir para a guerra. Então dizia: não, você não precisa ir para a guerra, você vai usufruir primeiro da uva, você vai fazer o suco ou vinho que você tiver que fazer, mas você não precisa ir para a guerra. Então, ele era isento da guerra. E se houver aqui um homem que já tem um contrato de casamento, ele está noivo, ele já tem a data marcada do casamento, ele vai casar dia tal, então, ele também não precisa ir para a guerra. Por quê? Porque se ele vai para a guerra e ele morre, um outro tomará o lugar dele. Então ele casaria, teria o tempo que ele ficaria casado, e só depois então ele iria para a guerra. Essas eram as pessoas isentas, essas são as pessoas que não precisariam ir para a guerra. Mas há algo interessante que eu quero chamar a atenção, é que em Deuteronômio capítulo 20, verso 8, e os oficiais também dirão: se houver aqui um homem medroso, se houver aqui um homem covarde, que você vá embora, que você vá para a sua casa, você não precisa ir para a guerra. Por quê? Porque se você for um covarde, um tímido, um medroso, e for para a guerra, e quando a coisa pegar fogo, e quando a coisa estiver dura, você vai desanimar os seus
amigos, você vai desertar, você vai cair fora, você vai pular fora, então, e aí você vai causar um mal muito maior. Então, não precisa ir. Os tímidos, os covardes, os medrosos, não precisam ir à guerra. Quando Gideão, ele convoca o exército para lutar contra os amalequitas, eram 135 mil amalequitas, porque eram 120 que morreram, e mais 15 que fugiram, e que eles foram atrás. Quando ele fez a convocação, surgiram 32 mil homens. 32 mil homens vieram para a guerra, vieram para guerrear. Quando ele faz essa convocação, aqui Israel já estava estabelecido na terra, e eles sabiam que aquele que estava de casamento marcado não compareceu entre os 32 mil. Aquele que estava ainda para tomar posse da sua casa também não compareceu. Aquele que plantou uma vinha e que ainda não colheu dela também não compareceu. Mas compareceram aqueles que estavam aptos para a batalha. Aqueles que não tinham a isenção do Senhor para não guerrear. E 32 mil homens vieram. Mas quando o Senhor olha para esses 32 mil, e ele então vira para Gideão e diz assim: Gideão, manda os tímidos, manda os covardes, manda os medrosos ir embora. E o Gideão faz. Ele reúne o povo e diz assim: olha, nós estamos aqui no número de 32 mil, do lado de lá é 135 mil, então está dando o quê? Está dando praticamente 4 para cada um. Então cada um aqui, se for lutar, vai ter que matar 4 para a gente ter a vitória. Mas eu quero dar oportunidade para os tímidos, para os medrosos e para os covardes ir embora. Você agora está sabendo, é 4 por 1. Então, se você quiser ir embora, você pode ir, mas vai agora, para você não atrapalhar lá na frente aquilo que nós vamos fazer, que é enfrentar esses inimigos. E a Bíblia diz que 22 mil foram embora. 22 mil covardes, 22 mil tímidos, 22 mil incrédulos. Eles foram embora. Mas por que eles foram embora? Porque eles não confiavam em Deus. Eles não acreditavam que Deus é quem dava a vitória. Eles não acreditaram. E por isso foram embora. E quando o Senhor viu que agora tinha 10 mil, 10 mil para 135, daria 13 por 1. Mas quando o Senhor viu que era 13 por 1, o Senhor diz assim: não, agora é muito. Agora é muito. Porque eu vou mostrar, tanto para esses 22 mil, e para esses que vão ser dispensados, que eu não preciso de um exército para vencer. Eu venço sozinho. Porque eu sou o Senhor da guerra, eu sou o Senhor. Amém? E ele usa os 300. E os 300 adquirem a vitória e vencem. E vencem. Então, com apenas 300 homens, Gideão vence. E os 22 mil incrédulos, os 22 mil covardes, os 22 mil tímidos, que não tiveram a coragem de lutar, foram embora. Hoje, o Senhor tem nos chamado para guerrear. Para guerrear. E nessa guerra que nós estamos, no qual eu e você estamos, alguns já entraram, outros estão entrando, outros estão pensando, o fato é que não há nenhum aqui
isento. Não há nenhum aqui dispensado. Todos que estão aqui para lutar, para guerrear, para vencer e para ser mais do que vencedor por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Mas o problema nosso são os tímidos, são os medrosos, são os covardes, são aqueles que infiltram no nosso meio, que estão perto da gente, ou que defendem a mesma bandeira, ou o mesmo reino que nós defendemos. Porque os tímidos, os covardes, os incrédulos, você vai encontrá-los em todos os lugares, em todas as denominações. Você terá os guerreiros, você terá aqueles que, passa o que passar, eles permanecem firmes, enfrente o que enfrentar, eles continuam firmes. Mas você vai encontrar também os fracos, os covardes, os tímidos, os medrosos. E esses é que são perigosos. Por quê? Porque no momento da batalha, no momento mais crucial, no momento mais difícil, eles são aqueles que vêm para poder colocar mais desânimo e tentar tirar aquilo de mais importante, mais poderoso que nós temos, que é a fé. A fé que nos levará a uma vitória, a fé que nos conduzirá àquilo que o Senhor tem para nós. Lembra quando eu disse que Deus tem um plano de voo para cada um de nós? Assim como um avião que decola, por exemplo, de Ipatinga, ou de BH, ou de qualquer aeroporto, ele tem um plano de voo. O piloto sabe aonde ele tem que chegar, porque há um plano de voo para isso. Mas existem também planos de emergência, caso aconteça alguma coisa, aonde ele tem que ir, ao que ele tem que fazer. E assim somos nós com o Senhor. O Senhor, quando eu entrei, quando eu cheguei nessa terra, Ele estabeleceu um plano de voo para mim, um plano de voo para você. E o que Deus quer é que eu e você venhamos a cumprir este propósito dEle, e que a gente chegue ao final vitorioso, abençoado, e não derrotados, morrendo na praia, não chegando aonde Ele determinou para chegar. Então nós precisamos tomar cuidado com os covardes, com os medrosos, com aqueles que estão próximos, com aqueles que ficam perto, mas que no momento da luta, no momento da prova, eles são os primeiros a desistir, ou pensar em desistir, ou até levar você a desistir. E o Senhor está nos chamando para uma guerra, e essa guerra não é fácil, porque o inimigo, ele é esperto, o inimigo não é bobo, o inimigo é milenar, o inimigo me conhece, conhece você, ele sabe os pontos fracos que eu tenho, sabe os pontos fracos que você tem, ele sabe onde é que você foca, você é forte, mas sabe também onde nós somos fracos. E Ele não nos vai tentar no lado forte, mas vai procurar o lado fraco para poder nos derrotar, porque o propósito dEle é fazer com que eu e você, fazer com que nós venhamos a perder o nosso plano de voo, a não conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite eu te chamo a não se acovardar, a não ficar com medo, a não se intimidar, a não ficar com coisinhas que vai tirar você daquilo que Deus preparou, mas que nós possamos enfrentar o inimigo, sabendo que ele não é fraco, sabendo que ele é forte, sabendo que ele tem armas poderosas, sabendo que ele tem armas de batalhas, sabendo que ele é um estrategista. E não pensem vocês que Satanás, ele tem um reino desorganizado, porque não tem. Não tem. Ele
Ele não luta de qualquer jeito, ele não sai atirando para tudo quanto é lado, não. Ele tem estratégia de guerra. Por quê? Porque até territorialmente ele se separa as suas hostes malignas. Não pense você que você está lutando contra alguém fraco, contra alguém que não sabe guerrear, porque ele sabe. E se nós pudéssemos ver o exército de demônios, o exército de Satanás, que está tentando nos destruir, tentando arrebentar com a nossa casa, arrebentar com a nossa família. Se Deus por algum instante, Ele abrisse os nossos olhos e nós pudéssemos ver a quantidade de demônios, a quantidade de inimigos que nós temos que enfrentar e que nós estamos enfrentando, você pode ter certeza de uma coisa, queridos: muitos iriam desanimar, muitos iriam fugir, muitos iriam correr, porque ficariam com medo, ficariam temerosos, ficariam apavorados por causa deste inimigo. E ele está pegando pesado. E ele não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando. Principalmente com as famílias, ele não está brincando. Ele não está brincando com a igreja. Mas eu e você precisamos entender uma coisa: que se o Senhor abrisse os meus olhos e me mostrasse o exército inimigo e o seu poder bélico e tudo aquilo que ele possui, mas se o Senhor também abrisse os meus olhos e me mostrasse o seu exército para guerrear a meu favor e a seu favor, você e eu iríamos nos regozijar nele e dizer: esse que está embaixo é fichinha para aquele que está em cima, esse que está embaixo não é páreo para aquele que está em cima. E é isso que o Senhor quer, que eu e você tenhamos a visão. É como o profeta Eliseu estava no monte e o rei da Síria mandou o seu exército cercar o monte. Quando o moço do profeta chega, ele vê um exército poderoso embaixo, cercando todo o monte, e ele volta dizendo para o profeta: profeta, nós estamos perdidos, há um exército tão poderoso aí, há um exército tão grande aí, e veio para nos prender, não tem como escapar, não tem saída para a esquerda, não tem saída para a direita, não tem como a gente fugir pela frente, não tem como a gente fugir por trás, não tem jeito, profeta. E o que o profeta faz? Ele faz uma oração e disse: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dele. E é essa a minha oração nessa noite, querido. Essa é a minha oração nessa noite. Mesmo que sejamos cercados por todo tipo de problema, por todo tipo de dificuldade, mesmo que a gente olhe e não há saída pela frente, não há para a esquerda, não há para a direita, não há pela retaguarda, mesmo que você esteja enfrentando um exército, mesmo que esses problemas sejam tão grandes e tão difíceis, que você olha e diz assim: meu Deus, como eu vou sair dessa? A oração de Eliseu para o moço foi: Senhor, abre os olhos dele e mostra quem é que está a nosso favor. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu um exército poderoso do Senhor em cima. E esta é a minha oração nessa noite: Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos do teu povo, para que eles vejam, Senhor, não os problemas, não o exército inimigo, não aquele que estão passando, mas aquele que está em cima, com seu exército preparado para dar a vitória, para guerrear as nossas guerras, porque é ele que vai na nossa frente. Então, o Senhor diz para mim e para você, nessa noite: não tenha medo, não se apavore, não fique intimidado, não fique, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque você diz assim: ah, mas isso não tem como resolver.
Não tem como eu passar por isso, não tem como eu sair dessa. Assim também Israel disse: não tem como vencer os gigantes, não tem como vencer os anaquins, eles são fortes demais. Mas o Senhor disse: eu vou na frente como um fogo devorador, e eu vou devorar, e eu darei a vitória, e eu darei a vitória, e eu darei a vitória. E é essa vitória que o Senhor tem para mim, e é essa vitória que o Senhor tem para você. Eu estou aqui nessa noite como sacerdote de Deus. Não estou como o capitão do exército para separar aqueles que devem e aqueles que não devem. Eu estou aqui nessa noite como sacerdote de Deus, dizendo para você: o exército inimigo que você está enfrentando, os problemas que você está enfrentando, eles são grandes, eles são tremendos demais, mas não tenha medo, não trema, não fuja, não deixe que isso te abale. Por quê? Porque o Senhor teu Deus está contigo. Esse Deus não mudou, querido. Esse Deus de promessa, esse Deus fará e fará muito mais. Não fiquem assustados, não fiquem apavorados e não fiquem com medo. Deus está conosco. Deus está conosco. Essa enfermidade, Deus está com você. Esse mal que você está enfrentando, Deus está com você. Essa luta financeira que você está passando, Deus está com você. Você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus está com seu filho e com a sua filha. Você precisa acreditar que Deus está com a sua esposa, com o seu esposo. Você precisa acreditar que Deus está no seu negócio para te abençoar. Você precisa crer nisso. E eu vim aqui nessa noite como sacerdote para me colocar diante de um exército e dizer para este exército: não se assustem, não se apavorem, não tenha medo, porque o Senhor dos exércitos está conosco para guerrear as nossas guerras e nos dar a vitória. Quando ligamos a televisão, quando vemos jornais, quando vemos notícia, é só coisa ruim, é só coisa ruim que a gente escuta, é só coisa ruim que a gente vê, e é isso que o inimigo quer que a gente veja, é isso que ele quer que a gente ouça. Mas o Senhor dos exércitos está levantando um exército para crer que Ele é poderoso para dar a vitória, que esse tempo vai passar. É um tempo de prova, é um tempo de prova, é um tempo de luta, é um tempo de dificuldade, mas Ele está nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. A única coisa que você precisa é crer, é ter fé, acreditar que você faz parte de um exército onde o general, aquele que comanda é o Senhor, e Ele te dará a vitória, e Ele nos dará a vitória. Fique de pé no seu lugar. Como sacerdote de Deus, eu venho aqui nessa noite para trazer ânimo ao seu coração, para te fortalecer, para dizer para você que mesmo que o inimigo pareça forte, ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é mais poderoso, mas que você tenha fé, acredite, você vai conquistar o que Deus determinou para você conquistar, o que Ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, em Gênesis capítulo 15, verso 16, Ele cumpriu com Moisés, mais de 400 anos depois, muito mais. Ele cumpriu, porque esse Deus é um Deus que promete, mas é um Deus que cumpre. O que Ele está buscando é um exército, não de covardes, não de medrosos, não de tímidos, mas um exército poderoso, para lutar as guerras, enfrentar as batalhas, enfrentar o inimigo, e no final, saber
E no final, saber que eu e você vencemos, não porque éramos bons, mas por causa da graça dele, por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele. Eu não sou merecedor de vitória nenhuma, eu não sou merecedor de graça nenhuma, eu não sou merecedor de nada disso, mas ele decidiu me agraciar, ele decidiu te agraciar, ele decidiu nos dar a vitória, não porque somos bons, mas porque nós cremos e acreditamos nele. E quando isso acontecer, não atribui a vitória, não atribui o seu sucesso, não atribui aquilo que você conquistou ao seu intelecto, à sua força, à sua sabedoria, à sua inteligência. Não, entenda que é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor que te lutou por você, que guerreou por você e que te deu a vitória. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado com esta palavra. Sei que você não é um covarde, não é um medroso, não é um tímido, mas um guerreiro. E vamos juntos guerrear, sabendo que o Senhor Jesus já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Faça parte desse exército de vencedores. Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, meu melhor amigo.